eu não quero falar. Algumas conversas são pra ter com olhar. Olá a todos. Meu nome é Clodoaldo Calai, para as pessoas que não me conhecem ainda. Sou diretor de teatro, sou dramaturgo, trabalho com teatro há mais de quase 30 anos já. E esse vídeo de hoje é um vídeo, é uma das contrapartidas sociais do projeto Serão na Roça, quando a primavera chegar, que foi promovido pela Setorial, né, por um grupo dentro da Setorial de Teatro aqui de Chapecó, do qual o coletivo Folhas, que vai apresentar o espetáculo Amazarac, faz parte. E este vídeo então é uma das contrapartidas virtuais desse projeto. É um projeto exitoso, um projeto que em apenas 28 dias atingiu a sua meta. Então, e esse projeto prevê a apresentação de um espetáculo que se chama Amazarac, do coletivo Folhas. Esse espetáculo ele foi contemplado no edital das linguagens aqui de Chapecó de 2018 e com um projeto do Marcos Batista Chu, e ele me convidou então para dirigir, para fazer a parte de dramaturgia desse espetáculo. E como fica muito complicado a gente apresentar o espetáculo como contrapartida, eu resolvi então fazer esse vídeo falando um pouco desse meu processo de construção de espetáculos a partir das narrativas míticas. Eu vou deixar, vai aparecer o link aí do espetáculo do Amazarac, que está no YouTube. Então quem quiser ver o espetáculo, quiser ter uma ideia de como é o espetáculo, basta acessar o link e vai poder ver. E os que estiverem no evento, né, quando a primavera chegar, que a gente não tem data ainda, mas quando ocorrer o evento, as pessoas que estiverem lá na Maloca, durante a realização do evento, vão poder assistir o espetáculo. Bom, vamos lá então, eu vou falar um pouco então sobre esse meu processo de construção espetacular a partir dessas narrativas míticas, né? E especialmente como que ocorreu o processo de construção do Amazarac, que me parece bastante interessante e talvez seja útil para as pessoas que trabalham com a construção de espetáculos e com o trabalho de narrativas também, né? Então, assim, apenas um relato da minha experiência enquanto criador teatral e também sobre este espetáculo em específico, o Amazarac, certo? Bom, de forma geral, a questão das mitologias tem sido bastante frequente nos meus processos de produção. Eu já montei um espetáculo que se chama Gá, que é terra em Caigangue, e esse espetáculo ele foi montado a partir das narrativas gênicas da etnia Caigangue. Foi um projeto que foi contemplado no Elizabeth Anderle, 2014, talvez por aí. E desde então eu tenho me debruçado nessas narrativas gênicas, né, e narrativas mitológicas de forma geral, como argumento, como peça motriz para a construção de espetáculos. De forma geral, assim, eu não vou entrar muito em questões especificamente teóricas, mas eu vou dar uma passada geral
no que norteia esse meu trabalho. Então, os mitos e as narrativas míticas, elas nos falam muito intimamente, né? Tanto do ponto de vista da sociedade geral, como do ponto de vista do teatro em específico também. Me parece que as narrativas dos fenômenos naturais estão presentes nesse processo de espetacularidade desde tempos imemoriais. Porque isso nos fala de forma ontológica, ou seja, nos fala com algo em nosso ser que vem antes da racionalidade, né? Que vem antes das vontades. Eu sempre costumo dizer que as narrativas míticas nos falam de um tempo antes do tempo, né? E isso nos ajuda a olhar o mundo e a contemporaneidade com vários olhos, né? sobre várias formas. Então, a partir dessas narrativas míticas, que são assim, de forma geral, né, um conjunto de mitos de determinada cultura, como eu falei antes, eu já havia trabalhado com a narrativa gênica do povo Caigangue. E no Amazaraque, então, a gente resolveu trabalhar então com a narrativa do livro de Enoque. O livro de Enoque é um livro apócrifo que foi descoberto um dos seus exemplares, o mais antigo, nas cavernas de Qumran, né? Aquela caverna onde foram encontrados vários escritos bíblicos, né? E ele nos conta a história de 200 anjos, 200 anjos que resolveram deixar o céu para vir para a terra. Esses anjos se rebelaram e resolvem vir para a terra e se relacionar com humanas. Esses anjos, eles têm filhos com as humanas, que são gigantes. Estou passando assim geralmente, né? Não estou entrando em detalhes da narrativa. Mas enfim, esses anjos, eles têm filhos com as humanas. Esses filhos são gigantes e começam a ameaçar a existência do planeta. Começam a devorar tudo. E em função disso, os humanos vão clamar a Deus para que destrua os gigantes. E Deus, então, resolve que irá acabar com os gigantes e com os próprios anjos. Os anjos, no caso, serão aprisionados nos confins da terra até o fim dos tempos, e os gigantes serão exterminados. Mas, dentre esses anjos, que são 200, né? No livro de Enoque eles são nomeados, inclusive, tem uma particularidade, porque os anjos, eles vêm para a Terra e eles trazem consigo ensinamentos, conhecimentos, habilidades para ensinar aos humanos. Dentre esses anjos, há um que se chama Amazaraque. Esse anjo, ele é o responsável pelas plantas, pelas ervas, pelas porções, pelos ungüentos e pelos sortilégios. Então, o Amazaraque vem ensinar essas receitas, vem trazer esses conhecimentos aos humanos. Me pareceu bastante interessante essa relação com a natureza, com as ervas. E a partir desse recorte, desse anjo, desse Amazaraque, então é que a gente resolveu seguir por este caminho para a montagem do espetáculo. Então, a partir dessa questão aí do livro de Enoque e de toda a sua narrativa, porque na segunda parte ele vai para o céu, ele vê todos os confins celestiais, as cascatas, as montanhas, onde o vento é produzido, enfim.
Mas não era essa a questão que me interessava. Me interessava especificamente a questão do Amazaraki, a sua relação com a natureza, com as plantas, com os ungüentos, com os sortilégios, enfim, com a magia. E também como que este mito desse anjo se relaciona com outros mitos parecidos da cultura humana, e também o aspecto humano deste ser angelical. Então, porque eles vêm para a Terra e, de certa forma, eles se apaixonam pelas humanas. Então, a gente resolveu fazer um recorte temporal na narrativa, que é entre a comunicação que Deus faz aos anjos, que eles serão exterminados, e o pedido de clemência dos anjos a Deus. Porque no livro de Enoque, na obra original, Enoque significa o escriba, aquele que escreve. Então o Enoque, ele quem faz uma petição a Deus, uma petição de piedade a Deus em nome dos anjos. Por ser um homem santo, por ser um homem que é ouvido por Deus, ele é escolhido pelos anjos para fazer essa petição. Ele vai até Deus, faz a petição de clemência, de piedade, e Deus diz que não, que os anjos serão exterminados. Então, a grande questão, a nossa pergunta era o que os anjos pediriam para ser escrito nesta petição? Porque a grande questão dos anjos, o grande problema deles é que Deus não os ouve. Apesar dos clamores, apesar das tentativas, Deus dá as costas aos anjos e não os ouve mais. Então, a partir desse norte, a gente fez todo um trabalho de mitocrítica e mita-análise, né? A partir dos escritos do Durkheim, do Gilbert Durkheim, né? Especificamente a questão da antropologia do imaginário e da imaginação simbólica. Na verdade, os caminhos são os mais diversos possíveis. Cada pessoa escolhe o caminho de análise que ele acha mais conveniente, o que mais se aproxima da sua compreensão do mito, né? Mas no meu trabalho, essa questão da mitocrítica e da mita-análise, ela é norteada pelos escritos do Durkheim. E quando a gente começa a trabalhar com os mitos e sua relação com a sociedade e com a arte, inevitavelmente chegamos aos arquétipos. Então, e aí nessa análise desses arquétipos, como que eles se replicam na cultura humana, como que eles são entendidos, a gente trabalhou com Jung e com Campbell. Os dois estudiosos trabalham no mesmo sentido, no mesmo caminho. E aí, a partir de todo esse mosto, né, de questões envolvendo a mitologia, envolvendo os arquétipos, a gente trabalhou em como que isso se processa do ponto de vista da arte, como que isso se transmuta em ação, né, em obra de arte, né? E aí nós trabalhamos com o Mircea Eliade e sua relação do simbólico, o simbólico enquanto fundamento da existência humana, da comunicação, dos processos de interações, do processo de interação humana, e depois com o Bachelard, e como que o Bachelard entende o espaço enquanto potência no processo cognitivo, na leitura do simbólico. Então, a gente trabalhou com esses caminhos, né? E
elaboramos várias hipóteses e resolvemos fazer um trabalho de pesquisa identificando como que este mito deste ser Amazaraki, como que ele se replicava em várias culturas, em várias expressões da cultura humana, e como que isso poderia ser costurado de forma simbólica. Então a gente passeou por várias expressões da cultura e vários mitos, desde Prometeu, porque o Amazaraki de certa forma ele tem essa missão prometeica de trazer o conhecimento, de trazer o fogo, né? No caso dele não é o fogo, mas é essa relação com as ervas, com as plantas. E chegamos também à cultura Yorubá, como que este ser Amazaraki se aproxima do Sain, ou o Sanha. Enfim, e como que o Enoque também, enquanto mensageiro, nesta mesma leitura da cultura Yorubá, se aproxima de um Exu, né? Aquele que guarda os caminhos, aquele que guarda a encruzilhada e que é o mensageiro. Então, a partir desse mosto de referências e de replicância do mesmo arquétipo, através do mito em várias culturas, a gente tentou erguer o espetáculo sob o ponto de vista do espaço e do visual. E este recorte, então, sobre a questão da piedade, né? Deste ser que tenta falar com um pai que não ouve e que está sendo condenado à morte por amar, por estar tentando se relacionar com outro ser que lhe é proibido, que lhe é impossibilitado pelas ordens divinas. Então é isso, de forma geral, a narrativa sempre trazem algo que é muito íntimo de cada ser, porque, como eu falei antes, trabalha com algo que vem antes do tempo, antes da racionalidade, então que muitas vezes não há explicação não racional, mas é no sentir, é no perceber a presença do mito e desta força, porque nem sempre o mito ele é antropomorfizado ou substanciado de alguma forma. Às vezes ele é apenas uma energia, uma presença, uma força. Então é isso, espero que tenham gostado. Quem quiser entrar em contato comigo aí, basta me seguir nas redes sociais aí, Clodoaldo Calai. E aos colaboradores do nosso fundo participativo, nosso muito obrigado. E o Amazaraki, então, será apresentado no Serão na Roça, quando a primavera chegar. Esperamos todos lá. Quem quiser dar uma olhadinha, basta olhar aí no vídeo a descrição do canal, do link, para assistir o espetáculo. Pelo menos ter uma noção do que é o espetáculo. Ok? Muito obrigado a todos e até uma próxima. Axé, meu querido, muito axé!